Olá, o meu nome é Lourenço de Azevedo, cofundador da Academia Regenerar e, e na Academia Regenerar nós procuramos fortalecer a imunidade, é uma das nossas metas, a partir também do fortalecimento ou da criação de mais vitalidade física e emocional. E porque a imunidade para nós é apenas aqui o mensageiro, é um mensageiro que algo pode ser ajustado nas nossas vidas. E por isso hoje também estou aqui, de alguma forma, para esclarecer algo, uma pergunta que me fazem com alguma frequência, que tem a ver com quais são os alimentos que nos ajudam a ter mais imunidade. E antes de responder, eu vou contar aqui uma pequena história que ajuda a esclarecer a minha posição em relação aos alimentos. Quais são os alimentos que vão criar uma imunidade mais forte? E em 2016, o Francisco Varatojo veio ter comigo e pediu-me para escrever um livro sobre alimentos. Disse, olha, eu não tenho tempo. A editora Marcador pediu-me para escrever um livro sobre os efeitos dos alimentos. E eu fui a uma reunião e disse, olha, está bem, eu tenho algum tempo, e se tu não tens tempo eu pego no projeto. E então eu fui à reunião com uma das pessoas responsáveis da editora e ele explicou-me claramente o que queria. Disse, olha, nós queremos um livro que seja quase uma enciclopédia em que tem os alimentos, não é? E esses alimentos que tenham os efeitos para cada alimento. Eu disse, olha, isso não é bem assim, sabes? Porque uma laranja pode ter um efeito diferente no inverno ou na primavera. Ele disse, a sério? Ele parou um bocado, ficou assim, a sério? Eu disse, sim, porque, por exemplo, uma laranja, e sabes que as laranjas, por exemplo, à noite, não é das melhores coisas que podemos ingerir, não é? E se queres ingerir laranjas de manhã, pode ser aqui uma possibilidade. Ou se estamos no pico do inverno e se tens pouca vitalidade, se calhar também não é o melhor alimento que tu podes tomar, se queres vitamina C, há outras coisas que têm vitamina C. E ele ficou a pensar nisso, então escreve um pouco sobre isso e envia-me. E é assim que surge o livro Regenerar, não é? Que surge nesta ideia de que baseamos não só em princípios, mas que apesar de nós gostarmos que as coisas fossem organizadas, a vida é mais complexa que isso e nós sabemos isso, não é? Não existem fórmulas, existem sim princípios. Então, esta pergunta que me fazem, qual é o alimento que efetivamente pode trazer mais imunidade ou trazer, de alguma forma, aqui mais resistência aos agentes patogénicos, eu vejo isto de outra forma. E no Regenerar temos estado a desenvolver aqui um aspecto que se chama-se o índice de stress alimentar, não é? Que provavelmente tem outro nome, nós chamamos-lhe isso, o índice de stress alimentar, que tem a ver com o stress que os alimentos nos criam. Não é? O que é que isto quer dizer? E para nós existem dois tipos de alimentos, ou dois tipos de categorias de alimentos que criam stress alimentar. São os alimentos que têm a ver com gordura, proteína animal, sal, refinado, de má qualidade. E o que é que isto faz? Não é? E quando eu refiro proteína animal, não quer dizer que seja contra a utilização da proteína animal, estou a dizer que cada um de nós tem um aporte que consegue digerir, não é? E quando esse aporte é excedido, quer decidamos comer ou não, mas todos nós temos aqui um limite que nos ajuda a digerir a proteína animal, então o organismo entra em esforço. E quais são os órgãos que entram em esforço? Há vários, um deles, por exemplo, é os rins. Não é? Tem que filtrar o sistema, tem que filtrar aquela gordura saturada, o estômago e os intestinos têm que trabalhar um bocadinho mais, porque os nossos intestinos estão preparados talvez para pequenas quantidades, mas não para grandes quantidades, não é? Porque não são intestinos de carnívoros, são mais longos, os intestinos de carnívoros são lisos e de alguma maneira mais curtos, não é? E o nosso é mais longo e está cheio de vilosidades, e digamos que não é um alimento que ele esteja preparado para consumir, para transformar em grande quantidade. Portanto, tudo isso vai levar aqui os rins a terem que trabalhar para filtrar tudo isso, para filtrar essa gordura, para filtrar um sal que seja de má qualidade. Estão também incluídas a comida fast food, não é? Que tem hormonas, tem aditivos e que requerem um esforço do nosso organismo para ser processada, não é? Então aí
temos esta gama de alimentos. E depois temos uma gama de alimentos que tem a ver mais com as coisas mais doces, não é? E temos uns sumos de fruta com açúcar, é o açúcar, são os bolos de pastelaria, são os brancos no geral, a massa branca, o pão branco. Tudo isso, de alguma maneira, quando consumido também, para além daquilo que o nosso organismo consegue lidar, acaba por trazer aqui problemas, nomeadamente no caso do pâncreas, que tem que segregar insulina para que essa glucose, o chamado açúcar no sangue, chegue outra vez a um nível mais que seja funcional para o nosso corpo, não é? E em relação, por exemplo, ao pâncreas, não é? E em relação também aos nossos filtros, não é? Os rins, o fígado, etc., os pulmões que filtram o ar, o cansaço que as pessoas às vezes sentem ao final do dia tem a ver com isso, tem a ver com alimentos que puxam demasiado pelo nosso sistema para os poderes processar. Ora, menos vitalidade vai levar a menos imunidade, não é? Se um pâncreas, por exemplo, está constantemente a segregar insulina, temos aqui dois aspectos. Um a curto prazo, que é o cansaço, especialmente ao fim do dia. É ao fim do dia que os casais discutem mais, não é? Porque os níveis de açúcar estão mais baixos. É também quando estamos com fome que discutimos mais, porque os níveis de açúcar estão mais baixos. Portanto, temos aqui reflexo no nosso dia-a-dia, não é? E também, se virmos isto numa perspectiva maior, não é? Quando estamos mais zangados, acabamos por tomar decisões, ou quando estamos com os níveis de açúcar mais hipoglicémicos, tomamos decisões que são às vezes menos nutritivas para nós e podem nos dar problemas, não é? Porque são decididas rápido demais, são decididas às vezes irritados, e isso pode trazer também problemas à nossa imunidade mais global, não é? Então temos aqui um problema a curto prazo, não é? No dia-a-dia, não é? As nossas decisões são, às vezes não nos vão nutrir de alguma forma, e depois temos também aqui algo a longo prazo, que é um pâncreas que está sempre a segregar insulina, vai ficar cansado e temos primeiro, se calhar, uma hipoglicemia, e se houver continuidade dos hábitos alimentares, acabamos por, de alguma maneira, criar aqui uma porta aberta para uma diabetes, não é? Portanto, existe aqui estes vários processos, não é? E onde é que está a imunidade aqui, não é? A imunidade aqui está na baixa de vitalidade que estes alimentos criam, não é? Vai gerar uma imunidade mais baixa porque há menos vitalidade para sustentar, não é? Vai gerar mais stress, não é? Mais stress acaba por afetar o nosso sistema imune também. Portanto, há aqui esta ideia, numa primeira fase, não é? Tentando aqui fazer um ponto de situação até agora. Primeiro, é importante perceber os alimentos que não nos dão energia, não é? Essa é a primeira fase. Antes de colocarmos qualquer coisa no nosso sistema, é importante perceber aquilo que não nos dá energia, não é? E aquilo que não nos dá energia não dá espaço para absorver aquilo que nos dá energia. Portanto, eu posso pensar naquele alimento fantástico, biológico, que vem de um país que é, não é? Que só cuida daquele tipo de fruto, ou, não é? Que existe, e todos nós conhecemos um alimento que é o ex-libris para a imunidade, não é? Que seja ele rico em vitamina C, seja ele rico em antioxidantes, e pode ser, como eu disse, pode ser um fruto, pode ser um suplemento, pode ser o que vocês quiserem. Todos nós conhecemos isso. Agora, temos aqui uma questão, é que se o nosso organismo está em stress pela outra alimentação, não vai absorver nada disso, ou vai absorver em pequenas quantidades. Não é? Portanto, aqui a primeira fase é realmente reduzir o nosso stress, o índice de stress alimentar. E numa primeira fase, aquilo que eu recomendo a quem quer melhorar o sistema imune é olhar para a despensa, ou olhar para o prato, mas para a despensa e ver. E todos nós, vamos ser sinceros e vamos ser honestos, somos todos adultos, nós sabemos aquilo que nos cria esse stress alimentar. Sabemos que é talvez comer tarde demais, sabemos que é comer em quantidade excessiva, sabemos que é comer, se calhar, alimentos demasiado com mais gordura, como eu disse, ou com sal de má qualidade, ou fast food, e sabemos que isso não nos vai nutrir. Todos nós sabemos, não é? Todos nós já temos uma experiência de vida, ou pelo menos a maior parte de nós, a não ser que tenhamos 10 anos ou 12, que estamos a começar a descobrir o mundo, começamos a perceber, isto faz mal, não é? Faz mal e eu sei porquê. Não é? Basta ler o rótulo, basta pesquisar, eu sei porque é que aquilo faz mal. Portanto, a primeira fase é retirar isso, olharem para a despensa e dizer, agora isto é a prateleira do stress e agora vou criar espaço para a prateleira dos alimentos que me nutrem. Não é? Mas primeiro eu tenho que primeiro tenho que olhar para aqueles alimentos que me criam stress. Não é? Essa é a primeira fase, porque um organismo em stress, como eu digo, não absorve. Se vocês estiverem a ouvir isto que eu estou a dizer sobre stress, não vão absorver nada. Não é? Podem estar a ouvir uma palestra ou um podcast que tem informação útil, pode transformar a vossa vida, mas se vocês estiverem na correria do dia-a-dia, se estiverem a gritar, se estiverem em multitasking, não vão absorver nada disso. E hoje encontro muitos organismos, na minha prática clínica, encontro muitos organismos que estão nesse estado, estão num estado de stress continuado.
Então, eu vou adicionar algo lá, sim, funciona, mas não vai funcionar ou poderá funcionar melhor se a pessoa fizer aqui alterações profundas na sua vida. Há uma história com um amigo meu, o Rui, o Rui Rato, não é, que tem o restaurante Tal em Lisboa, me contou há uns anos atrás, em que ele deu uma palestra, não é, e havia uma senhora que tinha um pouco mais de peso para a sua constituição. E ao lado dela estava um rapaz que ela achou que teria o peso ideal. Não é? Que disse, o senhor é muito magro, não é? Disse ela para ele, e olha, pode-me dizer o que é que come para ser assim tão magro? E o rapaz olhou para ela e disse, olha, eu não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, ou se eu lhe disser isso, você vai engordar ainda mais. E ela, como é que isso é possível? Então, ele disse, é que você vai continuar a comer aquilo que está a comer e vai adicionar aquilo que eu lhe vou recomendar. Portanto, vai ficar mais gorda. Não é? Portanto, aqui a questão é um pouco isso, e existem muitos tipos de obesidades, desde a obesidade digital, a obesidade alimentar, existe a obesidade de vários tipos, não é? Que é a capacidade que nós temos de ir acumulando. E então a primeira fase é realmente isso. O que é que, quando eu quero procurar, antes de começar a comprar um suplemento, antes de começar a mudar, a introduzir aquele batido de erva de trigo, antes de começar a utilizar aquele suplemento que tem uma dose de vitamina C brutal, antes de começar a fazer uma série de coisas, o que é que vocês têm mais? Não é? O que é que vocês poderiam já hoje retirar que vos está a criar stress, e às vezes podem ir mais profundamente e ver outros aspectos que vos estão a criar stress na vossa vida, e também reduzi-los, porque isso vai ter um impacto brutal na vossa imunidade e antes disso o vosso organismo não está preparado simplesmente para começar a introduzir essa alimentação que pode ser assim tão boa para a imunidade, não é? Que será aquela alimentação que não está nem no extremo, nem no extremo mais gordura, sal, má qualidade, fast food, nem na parte do que diz respeito aos açúcares e aos brancos, mas que tem a ver com uma alimentação que está mais centrada, não é? Que tem a ver com, por exemplo, alimentos cereais integrais, que vão variar em quantidades segundo as estações do ano, segundo as necessidades da pessoa, e que, por exemplo, dão um aporte suave de açúcar para o sangue de forma gradual, não é? Porque tem a fibra. Não é? É fruta biológica com casca, ou alimentos que sejam de cultivo biológico que são isentos de pesticidas, é efetivamente proteína vegetal, maioritariamente, especialmente se passam um dia sentados, se passam um dia inativos, não é? Não faz muito sentido comer proteína animal, porque isso é para pastores, é para atletas, para quem quiser. Claro que há atletas que são veganos e também há essa possibilidade, mas tem que esquemar isso que vamos cá dentro, não é? Mas, portanto, há aqui esta ideia de mais o centro é proteína vegetal, é a alimentação que os vossos avós faziam, ou bisavós, antes de aparecer os enlatados, antes de comer aparecer os restaurantes de fast food, antes de começar a aparecer a comida processada. Qual era? Eram cereais integrais, eram vegetais da época, eram frutos da época, não é? Era basicamente aqui uma alimentação que está aqui neste meio. E sim, havia proteína animal quando havia festas, quando havia alguma ocasião especial ou em pequenas quantidades nas sopas. Sim, poderia haver aqui o doce de Natal, sim, mas era pontual, não é? Mas no geral eles estavam neste centro, não é? E o que vou dizer pode ser complexo, mas se comer uma alimentação que seja equilibrada, não se precisa muito preocupar com a vossa imunidade. Não é? Porquê? Porque a vitalidade está assegurada, e havendo vitalidade está efetivamente havendo vitalidade, o resto do sistema vai de alguma maneira ajustar e criar esta diversidade, não é? A imunidade é também a diversidade da vida. Como é que eu abraço a diversidade da vida? Deixo aqui a proposta que vocês deixem abaixo, se fizer sentido para vocês, aqui um alimento que vocês sentem que vos debilita a vossa vitalidade. Não é? Qual é aquele alimento? Honestamente, não é? Eu olho para a minha dieta e digo, se eu comesse menos disto, a minha energia seria totalmente diferente. Não é? Fica aqui o convite para deixarem abaixo nos comentários ou onde este vídeo estiver. Me respondam esta pergunta. Qual é o meu alimento, ou qual é o alimento que eu consumo que me drena a minha vitalidade, ou que eu sei que não é bom para mim? Porque começa aí. Começa com esse olhar honesto, que se eu quero trabalhar a minha imunidade pela alimentação, começa com um olhar honesto sobre aquilo, não que eu vou introduzir, mas sobre aquilo que está a mais.